Bom dia, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua casa nessa manhã de sexta-feira. Que seja para todos nós uma sexta-feira abençoada, iluminada, em que você possa, resolver tudo que você tem que fazer no dia de hoje. Mais uma vez com vocês, gente, para darmos continuação à nossa reflexão da fé. Você que tem acompanhado durante toda essa semana, você sabe que estamos falando com respeito de uma mudança de vida. E a mudança de vida está quando há arrependimento, quando se deixa o pecado. Porque como que eu posso trazer Deus para a minha vida se eu estou sendo inimigo dele? A palavra nos explica que aquele que é amigo desse mundo, ele é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, ele constitui-se inimigo desse mundo. Significa, a minha mudança, a minha transformação, ela vai gerar, a presença de Deus na minha vida. Se eu quero ser amigo com Deus, eu vou ter que ser inimigo desse mundo. Agora, se eu sou amigo desse mundo, eu acabo sendo inimigo de Deus. Falamos com respeito ao pecado, como ele entra sobre a vida da pessoa, e hoje eu quero falar uma coisa muito legal, que é como a pessoa abandonar o pecado. Porque isso que estamos falando esses dias é algo sumamente importante para que verdadeiramente haja uma transformação. Eu separei aqui alguns trechos, dois trechos. Um que está no livro de Mateus, a partir do capítulo 3, e o outro que está no livro de Lucas, capítulo 19. Se você quer me acompanhar, você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Eu tenho algumas pessoas entrando aqui, a dona Cláudia, que ela já está dizendo bom dia, pastor, peço oração pela minha família. Muito bem, olha, você que deseja oração por um familiar, por um ente querido, por uma pessoa que esteja, de repente, hospitalizada, passando um problema familiar, coloca os nomes delas aqui abaixo, porque daqui a pouco vamos estar realizando aquela oração toda especial, juntos na fé, determinando essa mudança, essa transformação em todos da sua casa também, tá? Então vamos lá, gente? Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe que essa semana toda nós temos falado da salvação, porque o Senhor Jesus, ele deu benefícios ao ser humano, que foi a cura, a libertação dos demônios, mas o que ele trouxe de suma importância era o reino dos céus, o reino do Pai. E por que temos batido nessa tecla essa semana toda? Porque a pessoa ela tem que estar convencida do seguinte: tudo nesse mundo vai se acabar. Tudo é temporário, é momentâneo. E eu tenho que alcançar o reino dos céus, o reino de Deus para a minha vida. Mas eu já expliquei aqui em outros vídeos que o reino de Deus não começa depois que eu morro, depois da minha morte. O reino de Deus começa agora. Não dirão, ali vem o reino de Deus, aqui está o reino de Deus. Não, o reino de Deus começa dentro de vós. E como que começa esse reino de Deus dentro de mim? Quando há um arrependimento. E João pregava isso, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. E o que significa arrependimento? Arrependimento, pessoal, é aquela atitude que a pessoa tem de mudança de hábito, de mudança de comportamento. É aquela pessoa que antes ela fazia as coisas de uma forma errada e ela então hoje considera o seu erro. Ela realmente vê
que o que ela estava vivendo ou está vivendo está errado. E ela não quer mais seguir naquele caminho de erros, de falhas. Então ela se arrepende. Ela toma uma atitude de se tornar uma nova pessoa. E nós vamos ver agora aqui, vamos analisar juntos, o caso de Zaqueu, que foi um homem que demonstrou um arrependimento, mudando o seu comportamento. Vamos lá? Mas antes, deixa eu ler aqui o que João falava para as pessoas que iam se batizar, para as pessoas que tinham que se arrepender. Ele dizia assim, ó, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Quando João pregava de arrependimento, as pessoas iam ter com ele. Aí diz assim, ó, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão. As pessoas, ao escutarem que elas tinham que se arrepender e que elas tinham que se batizar, porque esse outro ponto muito importante, não basta que você diga, eu estou arrependido. Ok, agora você tem que se entregar àquele que vai te levar ao reino dos céus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Se lembra que ele disse que sem ele ninguém pode chegar ao Pai, que ele é o caminho? Ele é o caminho da nossa salvação. Ele foi que deu a sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, João aqui, naquela pregação que ele estava fazendo para o povo ali, todos que estavam adjacentes ao Jordão, que viviam perto do Jordão, as pessoas de Jerusalém, de Judéia, todos consideravam que João era um profeta. Tanto que Herodes tinha medo de matar João porque sabia que todos o consideravam como um profeta do Senhor. Então, as pessoas davam ouvidos ao que João falava. E elas então iam até ele, confessando os seus pecados e mudando as suas atitudes, se arrependendo. É o que vamos ver aqui agora. Olha só o que diz aqui, ó. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só que legal, gente. João vendo ali que muitos vinham para se batizar, mas Deus lhe deu o discernimento que ele também viu que muitos que estavam ali, e ele cita aqui os fariseus, os saduceus, ele fala o seguinte, olha, vocês estão se batizando, mas vocês não estão se arrependendo. Significa, vocês não estão mudando as atitudes e comportamento. E é isso, pessoal, que tem que existir em cada um de nós. Daqueles que realmente estão abraçando o caminho. E quem é o caminho? É a pessoa do nosso Senhor Jesus. Se eu estou abraçando Cristo para a minha vida, então eu não posso continuar com as mesmas atitudes. Eu não posso continuar com os mesmos comportamentos. Porque hoje em dia você falar que é cristão é fácil, você falar que crê em Deus é fácil. Muitos têm feito isso. Cantor, não estamos aqui para julgar, porque senão já estaremos errando. Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Mas nós vemos, até na sociedade, cantores, jogadores, artistas, pessoas também, de repente, perto de você, que elas dizem, não, agora eu estou com Jesus, agora eu estou realmente, conheci Jesus na minha vida, as coisas de Deus é realmente o mais correto para o ser humano. Mas vem cá, e a conduta no comportamento? E a conduta mudou? Porque o Senhor Jesus representa mudança, representa transformação, regeneração. E talvez eu esteja falando com uma pessoa agora também, que você já até se batizou,
Mas você não deixou aquele comportamento errado. Você não deixou, sabe, aquilo que você diz que estaria arrependido. Porque se eu estou realmente arrependido do que eu vivia, do que eu era, do que eu fazia, então agora eu decido não ser mais assim. Agora eu decido realmente ser a pessoa que Deus quer de mim. Para esse o batismo é válido. Porque não é apenas um batismo, mas está sendo a entrega da pessoa para com Deus. Eu não sei se você sabe, batismo nas águas que João fazia representava sepultamento. O que é um sepultamento? Quando nós vamos a um cemitério enterrar um familiar, um ente querido, uma pessoa conhecida, você já percebeu que quando a gente chega lá, na hora em que eles dizem, olha, nós vamos ter que já fazer o enterro, já está na hora. Aí que é o momento da maior choradeira. Por quê? Os sentimentos das pessoas estão à flor da pele. Está todo mundo ali muito emocionado por tristeza, por uma comoção de ver aquela pessoa pela última vez na vida dela. Então ela sabe que depois que fechar o caixão e levar aquela pessoa para ser enterrada, acabou, nunca mais ela vai ver. Ainda que a pessoa esteja morta, ela ainda chega ali, como se diz, né, no dito popular, para dar o último adeus. A gente sabe que a pessoa não está mais ali, mas no popular, as pessoas chegam ali, deixa eu ver fulana aqui pela última vez, deixa eu ver como é que ela tá. Tá tão bonita, olha, morreu, mas ela tá com aparência assim, assado, você sabe que é assim. Então a pessoa chega ali e ela dá o último adeus, digamos, no popular. Só que depois que enterra, acabou. Nunca mais você verá aquela pessoa. Assim deve ser o batismo de arrependimento. Uma vez que eu estou arrependido dos meus pecados e eu me batizo, é o adeus. O adeus para aquela vida mundana de antes. É o adeus, sabe, para aquela conduta que eu tinha, para aquela maneira de ser, para aquele comportamento. É o adeus para tudo aquilo que eu fazia de errado, que através da palavra de Deus eu vi que eu estava me equivocado e agora eu começo a viver em novidade de vida. Por isso que as Escrituras diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram. O pecado foi morto ali no batismo, a confissão, o arrependimento fez a pessoa deixar para trás todo aquele mau comportamento que ela tinha. Agora, claro, mesmo como convertido, eu vou ter que amadurecer, eu vou ter que mudar, tem muitas coisas que eu vou ter que aprender, que eu vou ser diferente. Então é um processo que a pessoa começa, mas aquilo de errado que ela fazia, que ela se arrependeu, ela não volta mais a isso. Ela não volta mais. Ela agora abandona por completo tudo aquilo que ela via que estava errado na sua vida. Então, arrependimento é você abandonar as práticas erradas. É ter um novo comportamento. E se você se batizou, ou chega a se batizar, mas não mudou os seus comportamentos, então você não se arrependeu. Você apenas tomou um banho. É bom nós deixarmos isso bem claro para que a pessoa entenda. Amém, pessoal? Então, aqui a Bíblia fala que muitos vinham até Jesus, até João, para se batizar, e ele vendo aquilo tudo, ele disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João fala aqui para eles, o que vocês precisam é se arrepender. E olha, de repente,
você está precisando também se arrepender, hein? Deixar certos comportamentos, deixar certas condutas e começar um novo relacionamento com Deus. Mudar verdadeiramente. Não basta conhecer, saber. É a nossa prática, é as nossas atitudes. Amém, gente? Aí, para terminar, eu separei no livro de Lucas, capítulo 19, 5, quando fala da conversão do homem chamado Zaqueu, que dá o modelo de arrependimento. Olha só o que aconteceu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Você imagina, hein? Zaqueu, publicano, cobrador de imposto, roubava ali todas aquelas pessoas, enganava elas, e elas não podiam fazer nada, porque os cobradores de impostos, eles eram pessoas autorizadas pelo rei, pelo governo. Então, você tinha que obedecer o que eles estavam dizendo. Você tinha que pagar o tributo que eles estavam impondo a você. Você vê que os tempos mudam, mas as modalidades continuam as mesmas. Você tem que pagar os tributos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que eles cobravam a mais do que deveria. Mas vamos deixar esse assunto para outro momento. Vamos lá então? Olha só o que diz. Entremente Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pessoal, olha só que interessante. O Senhor Jesus já sabia quem era Zaqueu. O Senhor Jesus já sabe quem eu sou, já sabe quem a senhora é. Já sabe quem é aquela pessoa que de repente está lá na droga, está no tráfico, está na prostituição, está numa vida errada. Ele já tem a ciência de todos nós. Mas ele veio buscar a nós, aos pecadores. Mas aos pecadores para um arrependimento, não para continuar nos pecados, na vida errada, fazendo e tendo os mesmos comportamentos de sempre. Então, é muito interessante essa parte aqui de Zaqueu, porque ele fala o seguinte: olha, a quem eu roubei, eu vou devolver. Eu vou devolver. E olha, eu devolvo até com juros. Eu vou devolver 4 vezes mais. Você imagina Zaqueu chegando nas pessoas e falando assim: ô, Dona Maria, é porque agora eu tô no caminho de Deus, sabe? E eu fiz uma coisa injusta com a senhora. Naquele dia era para ter cobrado 100, eu cobrei 120. E eu vim aqui devolver os 20. E olha, eu vim trazer com juros. É 4 vezes mais. 20, 40, 60, 80. Ó, toma aqui, ó, 80 que eu quero devolver para a senhora. Olha só. O arrependimento foi tanto. O erro, ele reconheceu o seu erro de uma forma tão visível, tão real, como que as escamas lhe saiu dos olhos, e ele disse: eu não posso continuar nessa vida, porque senão eu não vou alcançar o reino de Deus, e eu quero o reino de Deus. Então ele falou assim: não, eu devolvo. Senhor, nem que eu devolva 4 vezes mais, eu devolvo. Eu quero o teu reino. Eu quero o teu reino. Para mim, o mais importante não é esse dinheiro aqui. O mais importante agora para mim é o teu reino. Eu não sei, a Bíblia não fala qual foi a pregação que Jesus fez para ele.
Só que nós sabemos que o discurso do nosso Senhor Jesus sempre foi do reino. Então o que Jesus falou com ele ali, lhe tocou tão profundamente que ele falou, não, eu devolvo. Eu não quero perder o reino por causa desse dinheiro. E você não pode perder o reino por causa de um pecado. Você não pode perder o reino por causa de um vício. Você não pode perder o reino, sabe, por um prazer momentâneo. E perder a vida eterna. Perder a maior bênção que Deus veio trazer para o ser humano, que é o seu reino. Então é muito importante que eu tenha a visão do reino de Deus. Porque senão eu fico apegado a esse reino desse mundo e fico cometendo erros, falhas, só me importando com essa vida. E me esquecendo ou não tendo a visão que a vida primordial vai ser a vida eterna. Ou com Deus, ou em um lugar de tormento. Então, o que eu puder fazer para estar com Deus, eu vou fazer. Zaqueu foi sábio, pessoal. Foi muito inteligente. Ele falou, não, a partir de hoje acabou. A partir de hoje, eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer as coisas como deve de ser. E se você que tem participado conosco aqui dos vídeos, quer alcançar o reino de Deus, faça as coisas como você vê que Deus tem ensinado. Você vê claramente. Eu estou falando para vocês da palavra de Deus. Eu estou fazendo como João Batista. Eu estou anunciando, pregando o que Jesus, ele veio nos dar. A salvação. Agora, depende de cada um abraçar esse caminho, se arrepender dos seus pecados e dizer, eu quero o reino e abro mão desses pecados, dessa vida, eu me arrependo. Amém, pessoal? Então, eu deixo com vocês hoje mais esse ensinamento e vamos falar mais, mas desde já eu quero que você depois pare, escute novamente, medite, abra aí depois a sua Bíblia nessas passagens que eu citei e você pode ler. E aí, para terminar, né, Jesus falou, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na segunda-feira eu vou falar sobre a importância agora de manter a salvação. Hoje falamos da salvação, mas na segunda-feira eu vou te explicar como você manter a salvação que você recebe. Porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, nós somos salvos pela fé. Recebi a salvação, me arrependi. Agora, como é que eu faço para manter ela? Segunda-feira a gente vai falar mais. Vamos fazer a oração então? Tem várias pessoas entrando, tem a dona Márcia Venâncio, a Maria Alves, o José Filho de Jesus, a dona Maria de Fátima, deixa eu mexer aqui na câmera, o nosso amigo Ezequiel, a Sueli, a Ana Lúcia, a Jaceli, eu tenho também a dona Hilda Santos, a Cláudia. Pessoal, vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá de vida na Tua presença. E sabemos, meu Deus, que o reino de Deus é chegado ao ser humano. Esse reino pode vir agora na minha morte ou o momento que o Senhor tem exclusivo para regressar e buscar a Tua igreja. E que nesse momento, meu Pai, não venhamos ser pego despreparado, mas todos venhamos ter os nossos pensamentos fixos e mudados para o Senhor. Meu Deus, dá força para essa pessoa, para que verdadeiramente ela venha se arrepender, mudar suas condutas e comportamento, e que ela venha alcançar a maior das tuas bênçãos, que é a salvação da sua alma. Eu quero apresentar todos que participam conosco dessa oração e pedir que o Senhor venha fortalecê-los na tua presença e no teu caminho. Oro também pelos nomes que estão sendo colocados aqui na tela desse celular,
que o Senhor venha abençoar esse homem, essa senhora, esse familiar. Talvez essa pessoa esteja doente, talvez passando por um problema, meu Pai, econômico, familiar. Talvez, meu Deus, vítima até mesmo de uma bruxaria. Que o poder do Senhor venha entrar nela agora, meu Deus. E tudo que tem procurado destruir a vida dela, se ela está sendo vítima de um espírito, que seja esse espírito repreendido agora. Seja esse espírito amarrado, destruído na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. Que essa depressão, essa angústia, essa dor, essa enfermidade desapareça agora, meu Pai, do corpo dela. O Senhor disse que nos deu a autoridade para que através do teu nome os enfermos fossem curados. Então eu uso dessa autoridade e eu digo para essa pessoa, seja curada aí onde você estiver. Receba a cura, receba o milagre, receba o poder de Deus no teu corpo, na tua vida. Seja livre de toda obra do mal e que sobre você esteja a bênção dos céus. Pai querido e amado, toma o nosso dia, dá ordem aos seus anjos para que nos guarde no nosso ir e no nosso vir, livrando-nos dos males físicos e espirituais. Guarda-nos com a sua destra fiel. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Olha, um ótimo dia, seja para a senhora, para o senhor. E até segunda-feira agora, na nossa caminhada de sempre, estarmos começando o nosso dia buscando a palavra de Deus, para que não sejamos influenciados por esse mundo. Olha, não se esqueçam, compartilhe aí com 3 pessoas e vamos disseminar a palavra do nosso Deus. Um abraço, gente. Até a segunda.